Nós vamos meditar na palavra de Deus em Romanos capítulo 12. Quero ler com vocês Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos capítulo 12, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao zelo, achou já? Amém? Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Nós vamos conversar um pouquinho nessa noite, em alguns minutos, sobre esfriamento espiritual. Falando em esfriar, nós estamos aí vivendo um período de muito calor, um dos maiores dos últimos tempos, pelo menos desde quando eu nasci. É o maior de todos. Nunca tinha eu visto em algumas cidades da nossa nação fazendo, por exemplo, 47 graus de calor. Isso na sombra, no sol aberto, com certeza 50, 51, algo extremo. Isso é o que está não só no Brasil, mas em muitas nações. Então, falar sobre esfriamento é até importante, porque muitos estão aí nas suas orações até mesmo pedindo para que Deus mande uma chuva, para que dê uma esfriada, para que o clima melhore. Mas quando nós falamos de esfriamento espiritual, não é algo agradável, não é algo bom, não é algo que nos leva a viver das melhores experiências que Deus possa nos permitir desfrutar, porque Ele é aquele que tudo pode fazer. Dele e através dele é que nós recebemos e alcançamos aquilo que temos por necessidade. E um dos fatores que mais impede o cristão, a igreja, de avançar, uma das questões que mais frutificarmos é o esfriamento. O esfriamento, nós sabemos muito bem, ele inicia num processo de preguiça. Ele inicia num processo de desleixo. Muitas coisas que são importantes passam a não ser mais importantes. E sempre quando chega o culto da ceia do Senhor, não por querer, mas creio eu que é da vontade de Deus, a gente sempre fala de assuntos para alertar a cada um de nós, os cristãos, sobre a necessidade de buscarmos e de servirmos a Deus. E o esfriamento espiritual, ele inicia na ausência da leitura da palavra de Deus. O esfriamento, ele inicia a partir do momento que a Bíblia, ela não nos traz mais satisfação. Ler a Bíblia não é algo que traz ao meu coração alegria, traz à minha mente. Então, efetivamente, eu vou deixando de ler. Já não se torna mais rotina. Leio muito mais jornal do que a Bíblia. Esse é o início do esfriamento espiritual na vida de todo cristão. Depois da ausência da leitura da palavra, o próximo item que é prejudicado é a oração. A oração, ela passa a ser aquela coisa fria, vazia, sem alegria, sem força, sem ânimo. Passa a ser simplesmente nada mais, nada menos do que uma reza. Simplesmente eu tenho que fazer porque vai que isso de fato esteja funcionando para me proteger. E aí ela entra naquela rotina de ser utilizada em momentos de muito aperto ou na hora de dormir. Tem que orar, porque o pastor fala que é importante.
eu tenho que pelo menos agradecer a Deus aqui pela vida, porque o pastor leu lá um texto dizendo que a oração é importante. Depois da ausência da oração, e o que vai nos faltando é força para consagrarmos ao Senhor, para jejuarmos a Deus. Enquanto eu estou falando, avalie a tua vida, a tua conduta, avalie a tua força, a tua disposição em ler a Bíblia, em orar, em jejuar. Avalie também a tua disposição em cultuar a Deus. Avalie também a tua disposição em adorar a Deus. O esfriamento, ele toma conta, e nós vamos ficando tão distante a ponto de nem percebermos mais que ele já não está no nosso coração guiando os nossos passos. Sem perceber, nós mesmos começamos a tomar as decisões sem nem consultá-lo. Sem perceber, nós mesmos começamos a trilhar o caminho a qual ele não decidiu e nem preparou para nós. Tudo isso é resultado do esfriamento espiritual, da frieza de espírito. O verso que nós lemos, o servo de Deus, ele diz assim: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Servir a Deus, não é possível fazê-lo de qualquer jeito. Servir a Deus não é possível se portar de qualquer maneira. Não tem como nós nos apresentarmos a Deus sem entendê-lo, quem Ele é. Não é possível nós adorarmos a Deus se o nosso coração não estiver nele. E é por isso que na sua palavra Ele diz: este povo só me louva, só me adora com seus lábios, porque o coração deles está distante, o coração deles está frio. Aquele povo, eles continuavam praticando a rotina de um servo de Deus, mas o que importa para Deus não é simplesmente praticar por praticar. Deus quer de fato saber se o nosso coração está envolvido em fazer aquilo que lhe agrada. E quando eu estudo, eu medito nessa palavra, o que chama a minha atenção é exatamente pensar e lembrar: Deus vai voltar. O que me faz olhar para essa palavra e sentir um grande temor é que Jesus está às portas. E com isso nós temos que pensar, irmão, se Ele vai voltar, eu estou preparado? Não, só aponta o dedinho para quem estiver perto de você assim, fala assim: Jesus está voltando. Diga aí, você está preparado? Eu não sei quantos de vocês, por exemplo, faz janta depois que o culto termina, mas provavelmente aqueles que o faz, e quando ele vai sair de casa não sobrou nada do almoço para esquentar ou requentar, ele antes de sair, ele se preocupa em pegar algo e deixar ali já, se é uma carne, alguma coisa assim, eu tenho que deixar para descongelar, para ficar preparado para que quando eu voltar, ele esteja pronto para que eu faça uso dele. O que Jesus fez conosco é isso. Ele veio por ordem do Pai, Ele trouxe as boas novas, o Evangelho, nos tirou do congelador e falou: vocês ficam aí, vocês se aqueçam na palavra, porque eu voltarei para buscar vocês. Mas se eu voltar para buscá-los e vocês estiverem congelados, isso vai demonstrar que não terão uso para mim, porque aquilo que está congelado não tem como fazer, mas aquilo que já está aquecido na temperatura adequada, a pessoa vai lá, ela tempera, coloca na panela, prepara o seu jantar, o seu almoço, o que for. Se nós não nos preocuparmos, queridos, com a nossa vida espiritual, nós poderemos obter sucesso em todas as áreas que nós queremos aqui na vida, aqui na terra. E a Bíblia, ela fala a respeito disso, ela diz: o que vai adiantar o homem ganhar o mundo inteiro
Então, para todos vocês, para todos, sem Deus, você alcança o que você quiser nessa. Sem Deus, sem Deus, você pode ter o que você quiser, com o teu esforço, com a tua dedicação, com o teu estudo. Mas agora, ir para o céu sem Deus, não é possível. Então a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que vai adiantar, o que vai compensar ele ganhar tudo o que ele quer, mas perder a sua alma? Você pode alcançar sucesso em tudo, na família, nos estudos, em tudo, mas se a tua alma não estiver aquecida em Deus, todos não vale a pena quando chegar o grande dia e todos nos apresentaremos diante de Deus, porque Ele não vai abrir o livro e dizer: você teve carro, você teve casa, você teve um bom salário. Não, Ele vai abrir o livro e vai ver se o teu nome está escrito lá. E para que o nome esteja escrito no livro da vida, a nossa vida com Deus precisa estar pautada na Sua palavra, com o nosso espírito aquecido nele, para vivermos a verdade daquilo que está expresso. Então é o nome escrito no livro da vida, é o que Deus vai naquele dia exigir das pessoas, de todos. Vamos nos apresentar lá. E aí o servo de Deus diz: olha, preste atenção, não sejam preguiçosos quanto ao zelo, porque Deus, Ele é zeloso, Deus, Ele é cuidadoso. E se você não tiver esse cuidado, você vai se perder, você vai esfriar. A tua fé, ela não vai ser suficiente para te movimentar. E com isso, a tendência é que você morra espiritualmente, distanciando de Deus, mesmo vivendo na sua casa, distanciando do Pai, mesmo morando na casa. Nós temos que ter cautela, cuidado, e avaliar a nossa vida com Deus, a nossa conduta com Deus, avaliar aquilo que estamos fazendo para Ele e por Ele. Pega a tua Bíblia, abra por favor, Lucas capítulo 21, versículo 34. Nós vamos ler alguns textos, leia com muita atenção. Não vou nem comentá-los, mas eu quero que você leia. Lucas capítulo 21, versículo 34. Assim diz a palavra de Deus. Já achou? Lucas 21, 34. Tenham cuidado, para não acontecer que o coração de vocês fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Quando a Bíblia nos diz para que nós venhamos ter zelo, ela está nos alertando sobre o cuidado que precisamos ter com a nossa conduta, com a nossa vida. Pessoas têm desanimado na fé, e não é porque está faltando o pão, e não é porque está faltando o emprego, não é porque está faltando lá nos teus celeiros o alimento. Pessoas têm esfriado na fé, porque elas olham para o mundo, e aquilo que tem no mundo enche o coração, os olhos, e elas se sentem atraídas por aquilo, e pensam que aquilo trará satisfação para o seu coração, e começam a lutar, e começam a guerrear. Não é contra o diabo, começam a lutar contra o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele foi nos enviado para convencer
do pecado e da justiça. E todas as vezes que eu olho para o mundo e começo a desejar e a querer aquilo que está no mundo, a luta não é contra o diabo, mas é contra o Espírito Santo, porque ele quer chamar a nossa atenção e dizer: não é esse o caminho, não é essa a escolha, não é essa a decisão, não é essa a porta. Mas a tendência é que quanto mais nós lutamos e deixamos o zelo, mais frio ficamos. E há um distanciamento de Deus. E com isso, há um distanciamento da palavra, há um distanciamento da oração, há um distanciamento do jejum, e vamos sofrendo. O verso que lemos diz: tenham cuidado. Vamos para o capítulo 13, versículo 22. Você pode repetir assim comigo? Tenham cuidado. Eu vou perguntar, mas você não me responda, para mim não. Você pode ficar bem quietinho. Quantos aqui têm certeza que é verdade quando a Bíblia diz que Jesus vai voltar para buscar a igreja? Não precisa me responder, pensa você. Quantos aqui têm certeza que essa palavra é fiel e verdadeira? Que ele voltará. A Bíblia diz: olha, se o pai de família soubesse o dia que o ladrão fosse invadir a tua casa, ele iria se preparar para aquilo. E aí ele continua dizendo: assim vocês não sabem nem o dia nem a hora, mas por isso fiquem sempre preparados. Se aquilo que está na palavra você tem como fiel e verdadeira, que ele virá voltar para buscar a sua igreja, eu pergunto a você: o que você tem feito para se preparar para esse dia? Ou o mundo, as coisas do mundo têm consumido você? Ou as mentiras, os enganos do mundo têm consumido você? Ou aquela palavrinha que tomou conta da igreja, dos jovens, de todos nós, o nada a ver, isso, como tem um hino lá, tem nada a ver, isso é normal, tomou conta já do seu coração. E até aquilo que você sabe que a palavra condena, já para você já é normal, já é natural. Vamos lá, Mateus capítulo 13, verso 22, diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, já achou aí? Porém, as preocupações deste mundo e as riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. As preocupações do mundo sufoca o poder que há na palavra de Deus. Sabe por que muitas vidas que estão na igreja, que ouvem a palavra, não são transformadas, não estão aquecidas no Espírito? Não é porque não há poder na palavra, não é porque é o pastor simples que está pregando, não, é porque o que estamos fazendo está sufocando a essência da palavra de Deus. E se o nosso coração não estiver preparado para receber a essência da palavra e colocar em prática, ela é sufocada. E uma vez sufocada, ela não terá efeito na nossa vida. Nós ouvimos a palavra. Quantos estão me ouvindo aí? Diga amém. Nós ouvimos a mensagem. Mas e a mudança? E a transformação? Se isso não acontece, queridos, eu preciso que você entenda o que o Espírito Santo está dizendo nessa noite. Se a mudança, se a transformação, se a libertação não acontece no teu coração, não é culpa de Deus. Porque a palavra, ela é poderosa no seio. E uma vez que a palavra ela é liberada, a Bíblia diz: se a terra for boa, ela vai dar frutos. A palavra de Deus, ela é poderosa, que se a terra for boa, ela irá produzir. É por isso que a Bíblia diz: olha, a palavra ela é liberada e ela cumprirá com os reinos. Para que isso seja realidade, depende de nós, irmãos. Quantos estão sendo consumidos? Quantos estão sendo sufocados
pelas coisas do mundo, pelas preocupações do mundo. Quantos jovens, quantos adolescentes, quantos pais, mães, líderes, pastores estão sendo sufocados, e não é pela ação do diabo, não é pela atitude do inimigo, mas é pela ausência de um querer próprio em verdadeiramente buscar a Deus. Uma ausência de um desejo que é necessário ter, que é de ouvir a palavra, deixar ela descer ao coração e colocar ela em prática. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando ele chegar, e quando ele vier, já não haverá mais a oportunidade de melhorarmos. Já não haverá mais a oportunidade de sermos mudados. Porque a mudança tem que ser agora, tem que ser hoje. Por que não agora? Por que não neste momento? Cuidado com aquilo que tem tomado o teu coração, porque são as preocupações desse mundo que têm sufocado a palavra de Deus. E aí nós ficamos cansados em ouvir a palavra. Eu não sei quantos de vocês acreditam quando eu digo que o Espírito Santo falou comigo, mas eu creio que Ele falou comigo. E foi exatamente isso que eu estava lá em casa meditando, e o Espírito Santo colocando no meu coração. A igreja não pode viver presa a este mundo, com preocupações deste mundo. Isso não. Deus tem milagre para a tua vida, Deus tem promessa para a tua casa, Deus tem bênçãos para você, Deus tem, Ele falou, olha, os meus, eles comerão do melhor dessa terra, eles irão desfrutar do melhor, é promessa de Deus, e uma vez que Deus promete, Ele cumpre, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Mas a grande questão é isso, a palavra está sendo compartilhada, irmão. Mas se você ficar preso às preocupações, vai haver um sufocamento da palavra. E aí você vem num culto, sai, vai para a tua casa, volta outro dia no culto, ouve mais da palavra, volta outro dia, ouve mais a palavra. O que acontece, pastor? A minha vida não está mudando, não vai para frente, o meu casamento não está melhorando, nada na minha vida está dando certo. O que acontece se eu ouço a palavra? O que acontece é que exatamente essas preocupações que tem tomado o teu coração está sufocando a palavra de Deus. Essa não é uma terra a qual fará a palavra de Deus produzir frutos. Isso demonstra um cristão frio. Recebeu a palavra, conhece a palavra, mas as preocupações têm tomado conta do coração e a palavra não tem tido efeito. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Dias atrás, 2 meses, eu não me lembro, o presbítero Elcio ministrou essa palavra. 2 verso 4. Nenhum soldado, já achou aí? Nenhum soldado. Quantos aqui são soldados do exército de Cristo Jesus? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, ou nenhum soldado se embaraça com os negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Que nós esfriamos espiritualmente, porque o nosso objetivo já não é mais agradar a Deus, mas é ser agradado.
O nosso objetivo já não é mais louvar, exaltar, adorar, ofertar, nos entregar a Deus, não. Mas é de alguma maneira Ele ou alguém nos beneficiar, porque nós queremos nos sentir bem. Mas o caminho para o bem-estar é fazer a vontade de Deus. O caminho para viver as promessas de Deus é fazer a vontade de Deus. Que é isso que está lá em Deuteronômio capítulo 8. Você amar de Deus, aos seus mandamentos, cumprir eles. Saiba que todas essas bênçãos te perseguirão. Diga amém. Diga assim, as bênçãos. Levanta a tua mão e fala, as bênçãos são para os filhos de Deus. Diga assim, eu sou filho de Deus. As bênçãos são para nós, queridos. É para você, é para a tua casa, é para a tua família. Mas para alcançarmos isso, precisamos fazer a vontade de Deus, com o objetivo simplesmente de agradar a Ele. Esfriamos na fé, esfriamos espiritualmente, porque o nosso objetivo é o nosso bem-estar. Com isso, a palavra já não é mais importante. Com isso, a Bíblia é questionável. Com isso, a oração já não tem mais tanto espaço em nossas vidas. Como não tem visitantes aqui, só os nossos. Quantos aqui sabem que nós temos uma semana de oração antes da Santa Ceia? Na verdade não é uma semana, porque é só 5 dias, de segunda a sexta, né? Terça-feira nós temos o culto normal e separamos uns minutos para orar. Sexta-feira nós temos o nosso culto e separamos uns minutos para orar. Irmãos, talvez você não goste daquilo que eu estou falando, mas Deus me chamou a este lugar como pastor. E essa semana, todos os dias que eu vim na oração, eu creio que não foi o inimigo, porque nada de bom vem do inimigo. Mas nasceu uma preocupação no meu coração com a ausência de cerca de 90% dos irmãos na oração. E eu sei que não é por minha causa, porque no dia de oração eu nem falo, para não falar, eu estou cansado de ouvir esse pastor. E aí eu fico preocupado. Eu estou preocupado com todos vocês, com cada um de vocês. Sabe o que me cansa como líder? Não é pregar a palavra. Não é pregar a palavra. Não é meditar na palavra. Porque eu amo meditar na palavra primeiramente para mim. Ela é agradável. Ela é boa. Ela me fortalece, ela me satisfaz. Mas o que me deixa preocupado, até mesmo cansado, é verificar, é notar que nós, como cristãos, estamos fracos. Aí você pode dizer, mas pastor, eu oro em casa, o senhor não sabe. Eu sei que você ora em casa. Mas pastor, eu leio muito a Bíblia em casa, o senhor não sabe. Eu sei que você lê a Bíblia em casa, eu sei. Mas a mesma Bíblia nos diz assim, olha, não deixe de congregar, como é costume de alguns, ainda mais quando está perto de chegar o fim. E eu, como líder, como pastor, me preocupo, porque o momento, é claro, que tomou as nações, a pandemia, o medo, o susto, gerou um pavor e gerou em nosso coração um esfriamento espiritual. Mas Deus, Ele quer uma igreja zelosa. Deus quer uma igreja aquecida no seu Espírito Santo. Jovens, adolescentes, crianças, saibam que nada neste mundo pode preencher o teu coração, a não ser a presença do eterno Deus. Você pode estar rodeado
rodeado de amigos e mesmo assim sentir um vazio. Você pode estar rodeado de pessoas e mesmo assim sentir sozinho. Mas com a presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus, nos piores momentos da tua vida, Ele vai estar do teu lado e vai dizer: levanta, mas eu não tenho força. Deixa então que eu vou caminhar, eu vou levar você, eu vou segurar nas tuas mãos. A igreja precisa novamente entender: é para Deus, é por Deus, porque é Ele quem cuida das nossas vidas, é Ele quem nos preserva, é Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos dá força, é Ele, queridos. Oh irmãos, oh igreja, desperta tu que dorme, levanta entre os mortos, e Cristo resplandecerá, a luz dele através da tua vida. Nós estamos aqui de pé louvando. Eu vi ali a irmã Helenice entrando com o Tiago, e ela não entrou, ela entrou com os passinhos, e cada passinho que ela dava, o Espírito Santo dizia: é esta igreja que eu quero. É uma igreja que mesmo não conseguindo levantar os seus pés, ela continua se movimentando. É uma igreja que mesmo com dores no seu corpo, ela continua me adorando. É uma igreja que mesmo não conseguindo falar, ela continua me bendizendo, me exaltando. Não permita que o teu espírito esfrie, que a tua fé seja morta, mas lute contra tudo e contra todos para servir verdadeiramente a Deus, para se entregar ao caminho de Deus, porque Ele vai vir buscar a sua igreja. E não é uma igreja de qualquer jeito, mas é uma igreja zelosa, é uma igreja que teme, é uma igreja que o adora, é uma igreja que renuncia ao mundo para viver para Ele. Oh queridos, oh irmãos, nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos rever a nossa conduta. Eu não estou aqui acusando, não estou aqui apontando, eu estou dizendo o que o Espírito Santo manda dizer para nós. E toda vez que Deus fala conosco, não é para nos entristecer, mas é para nos motivar a levantar e ir muito mais longe do que nós já fomos. Esses dias eu estava em casa e eu peguei o celular, fui lá no início do Facebook da nossa igreja, lá no início, 2018. Quando nós fizemos, a Ingrid fez, fui lá nas primeiras fotos. Aí José da igreja, Eduardo, a Emily, Vinícius, Luiz Fernando, Josué, eles reunidos ali na escada, com os cartazinhos feitos à mão, e dizendo assim: Jesus é a solução. E eu fiquei olhando para aquela foto, minutos e minutos, e dizendo: o que está acontecendo, Deus? Aonde nós estamos errando, Senhor? Aonde a tua igreja está fracassando, Deus? Deus não nos colocou aqui, queridos, para perder. Deus nos colocou aqui para ganhar. Deus não nos colocou aqui para recuar, mas Deus nos colocou aqui para avançar. Porque a Bíblia diz: é as portas do inferno que não prevalecem. É as portas do inferno que não prevalecem. Não é a igreja que fica recuando, não. A igreja vai avançando a ponto das portas do inferno não aguentar, não suportar.
Nós precisamos de nos levantar, queridos, e entender: Deus ainda tem muito mais para fazer em nós e através das nossas vidas. O ano ainda não acabou, não importa se não acabou. Mas 2021 é nesse ano. Deus não quer encher essa casa ano que vem, Ele quer encher a casa esse ano. Deus não quer abençoar a tua família ano que vem, Ele quer abençoar a tua família esse ano. Deus não quer mudar a tua sorte ano que vem, Ele quer mudar a tua sorte esse ano. Mas nós precisamos de entender: se o nosso espírito estiver frio, congelado, parado, estacionado, nós não vamos avançar. Nós não vamos conquistar. E não é isso que Deus quer para nós. Ele plantou aqui nessa cidade uma igreja vitoriosa. Porque a Bíblia diz: olha, em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo a tua casa é vitoriosa. Em Cristo a tua vida é uma vida vitoriosa nele. Mas se nós cedemos para esse mundo e deixar com que as preocupações tomem o nosso coração, nós vamos viver tão apegado, tão preso a isso. Eu não sei quantos de vocês já usaram esteira. Acho que é esteira. Não sei quantos de vocês já fizeram uso. Você sobe lá naquele negócio, liga, você começa a caminhar. Você caminha, pode acelerar, pode até colocar no modo para correr, mas você não sai do lugar. As preocupações desse mundo nos faz viver dessa maneira. Estamos até caminhando, mas não estamos saindo do lugar. Porque aquilo que nos faz caminhar, porque aquilo que nos faz mover, é a presença de Deus, é o Espírito Santo, é a unção, é a glória de Deus. Mas se o nosso coração estiver tomado pela paixão do mundo, não há espaço nele para o Espírito Santo trabalhar e nos impulsionar a agir. Então, mesmo caminhando, não saímos do lugar. E com isso é gerado no nosso coração uma grande insatisfação. E com isso vai nascendo em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, um sentimento que vai provocando em nós um desejo de parar, um desejo de parar, de desistir, de desanimar. Mas nessa noite a palavra de Deus vem ao nosso encontro para dizer: tenha zelo, não seja preguiçoso, faça a vontade de Deus, faça a obra de Deus, porque Ele está vindo buscar a sua igreja. Ele vai ter um encontro com a sua igreja, com a sua noiva nos céus. Mas se o nosso coração estiver tomado das preocupações dessa terra, queridos, quão triste vai ser. Não permita que o mundo preencha o teu coração, mas deixe que a palavra de Deus enche a tua alma. Você tem dores, você tem sofrimentos, dificuldades, problemas. Coloque tudo na mão de Deus e sirva a Ele com alegria. E você vai desfrutar das promessas dEle. Mas se as tuas preocupações, se as preocupações tomarem o teu coração, vai sufocar a palavra. E tudo quanto for compartilhado a você não vai frutificar. Se nessa noite os teus ouvidos ouviram e o teu coração recebeu,
Saiba que Deus ainda tem propósitos e promessas para realizar na tua vida. Sentado como você está, feche os teus olhos. Ninguém que está aqui é perfeito. Assim como também nenhum dos que estão aqui é melhor do que o outro. A Bíblia diz que Deus ele não faz acepção de pessoas. E Ele não faz acepção de pessoas porque todos nós somos iguais a Ele. Talvez você pode ter cometido o pior dos erros possíveis. Mesmo assim, perante Deus, você é igual a todos. O que vai trazer a você o perdão de Deus é um arrependimento verdadeiro. É um reconhecimento verdadeiro daquilo que não agrada a Deus e deixar essa prática. Porque é isso que provoca, é isso que nos fortalece a caminhada. Esse momento que é tão importante em nossas vidas, nos traz essa reflexão. Nos traz essa preocupação também. Mas que nós venhamos de fato com sinceridade buscar a Deus e deixar que Ele transforme a nossa vida e permitir que a Sua palavra tome conta do nosso coração. Não seja influenciado por pessoas que não servem a Deus. Não seja influenciado por pessoas que estão distantes da essência de Deus. Seja influenciado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Deixa Ele guiar os teus passos. Ele vai te levar aos melhores lugares possíveis, assim diz a palavra. Olha, é Ele que nos leva às águas tranquilas. Quem sabe a água que você está bebendo é uma água turva, mas é porque você não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Quem sabe os pastos que você está se deleitando não tem aquela grama verdinha, está seca, sem vida, sem vitamina, mas é porque você não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Porque se você deixar Ele te guiar e a palavra está no coração, você vai desfrutar, você vai deleitar. É águas tranquilas, águas purificadas, águas limpas. É um pasto que não somente tem uma graminha verde, mas aquilo também tem a vitamina para o teu corpo, para o teu organismo, porque essa é a palavra de Deus. Aqui estão os pastos verdejantes, aqui estão as águas tranquilas. E todas as vezes que nós olhamos para elas e deixamos o Espírito Santo nos guiar, no nosso coração nasce uma satisfação, no nosso coração nasce a alegria, no nosso coração nasce a paz, porque Deus nos compartilha isso através da sua palavra. Então tudo aquilo que você precisa, você não vai encontrar em homens, no mundo, mas em Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão bom conosco. O Senhor é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Obrigado, Senhor, por falar comigo nessa noite. E eu creio que também o Senhor falou com a sua igreja. E aqueles que assim deixaram a palavra entrar no coração, e também vão deixar essa palavra trabalhar no seu caráter, porque a sua palavra ela é poderosa, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por nos guiar até este lugar nessa noite, para ouvirmos da tua verdade, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que cura, a verdade que perdoa. O Senhor é o único que pode nos perdoar, pois foi o teu Filho que morreu na cruz, pagando um alto preço pelos nossos pecados. E somos gratos por isso, Deus. Porque se Jesus não tivesse vindo, a nossa vida, nem sabemos o que seria de nós. Mas pela sua entrega, pela morte na cruz,
Hoje nós temos livre acesso à tua presença, Deus. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido.